Oi, meu nome é Ariana Menck e esse é o 8º episódio do podcast Pra Não Passar em Branco. E hoje a minha convidada é a Marcela Ceribelli, muito provavelmente a voz mais gostosa da podosfera e diretora criativa da Óbvios, e uma das responsáveis por eu criar esse podcast. Eu nunca falei isso pra ela. Uau, tô arrepiada. Obrigada, Oi, Ari. Tô muito obrigada. feliz de estar aqui, sério. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter topado. Quando eu te convidei, eu falei, cara, ela não vai achar espaço na agenda, porque mil coisas e tal, mas eu queria muito te trazer, porque é isso, eu tinha... deve ser legal ter um podcast, eu pensava. Mas quando a gente participou, eu e a Manu, da Óbvias, cara, foi um retorno tão legal e eu fiquei tão impressionada com as pessoas ouvindo até o final, se envolvendo e aquilo reverberando por tantos dias, que eu falei, cara, não é um conteúdo que morre, né? É um conteúdo que fica, e até hoje eu recebo pessoas falando que ouviram, que gostam e tal. Eu falei, cara, eu quero uma coisa que dure um pouco mais assim. E foi ali que eu fiquei, cara, vou botar de pé. Demorou mais de ano, né? Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi que você lançou, porque você é uma das poucas influenciadoras que eu acompanho os stories e gosto de te ouvir falando. E aí, quando eu vi que você lançou, eu falei, ai, que bom, porque você é o tipo de pessoa que eu quero ouvir falar mais. Então, bom, seja bem-vinda. Estamos juntinhas ali nos rankings. No ranking, cara, eu fiquei muito lisonjeada. Eu falei, cara, se eu estou colando na Marcela nesse ranking, eu tô no caminho certo. E você começou o Bom Dia Óbvios em 2019, né? E quando eu vi você falando sobre ele nasceu, você já era super ouvinte, só que sentia falta de conteúdos que você gostava de ouvir mais do universo feminino. E eu acho que toda a sua trajetória veio de criar o que você queria ter, criar o que você queria ouvir, criar o que você queria consumir. É um modus operandi teu esse, né? Foi e é totalmente. Eu respondi no impulso, porque quando eu te escuto falando isso, foi a pergunta-chave para o meu livro. Porque eu vou lançar em novembro. Uhum. E quando chegou a proposta da HarperCollins, queremos um livro seu, eu pensei, o que eu vou escrever, Ari? Assim, uma coisa... Tá, eu sempre escrevo muito, eu escrevo todos os dias de manhã. Quem me acompanha sabe que eu trato as páginas matinais até hoje como minha terapia. Então, escrever faz parte da minha essência. Uhum. Mas eu ficava me questionando o que vai ser esse livro? Uhum. E eu comecei a me questionar, o que eu gostaria de ter lido? Porque eu sei que agora, quando eu comecei a Óbvias, eu tinha 25, mas agora eu já tenho 32. O público da Óbvias continuam sendo mulheres bem jovens e eu gosto muito disso, não trocaria disso por nada, porque eu acho que é um momento muito chave também, sabe? Do tornar-se mulher. Uhum. E a pergunta do livro foi essa: o que eu gostaria de ter lido quando eu era mais jovem? E... até me corrijo um pouco quando eu digo isso, porque acho que não é só sobre um lugar de idade, mas o seu lugar na sua construção de feminino. Uhum. Então, não só quando você tem 23 anos, mas às vezes são mulheres de 60 anos que nunca pararam para aprofundar esse lugar Total. delas. Então, o livro foi guiado por isso. E eu entreguei ele na semana passada. Ai, que legal! Cara, ó, que doido. Não me surpreende em nada ter sido o ponto de partida, porque quando eu já vi você falar pessoalmente, inclusive, sobre o nascimento da Óbvios, quando ela era uma agência, não era uma plataforma de narrativas femininas, como hoje você muito bem, acho, chama a Óbvios, também foi de, cara, que saco essas propagandas, essa publicidade feita para mulher, por homens, que não se conectam comigo, consigo fazer melhor, e ela nasceu como uma agência, né? Exato. Na verdade, ela nasce até um pouco antes disso. Uhum. Ela nasce como uma produtora de audiovisual, mas com essa missão de, então, vamos mudar pelo imagético. Uhum. Só que esse imagético, então, isso que eu estava falando, né? A gente já passou muito perrengue de produção nessa vida. Né? Já fechei muita van, já fechei muita ordem do dia. E eu tinha e tenho muito ainda o DNA de produção, mas eu fui entendendo que, assim, esse meu DNA de produção também tinha muito a ver com uma ansiedade minha. Eu gosto de botar a mão na massa, entendeu? Então, a gente tá agora com os eventos. Eu vou lá, eu quero ver qual que vai ser o cheirinho que vai estar na sala de yoga. Mas voltando, então a gente nasce com produção, e eu acho que uma vez que você trabalha com produção, é um DNA que não sai de você. Sim, uma vez produtora, para sempre produtora, já era. Mas eu tinha essa minha questão que era, como que eu vou fazer para os clientes entenderem o que eu quero colocar no mundo?
E isso eu tô falando de 2015. Então, em 2015, a pergunta era, como que eu vou fazer um site? Uhum. Eu fazia alguns freelas já, mas eu não tinha um investimento para colocar na Óbvios. Eu sabia que eu tinha um freela que era mais ou menos fixo, que ia bancar o início da Óbvios, que me pagava ali as minhas contas, porque eu já morava sozinha e tal. Mas eu falei, bom, acho que a maneira mais barata de fazer isso é montar um Instagram. Então, eu vou fazer um Instagram. E eu sei que agora parece assim, todo mundo faz isso. Eu sei. Nossa, que revolucionária. E não tô falando que eu fui também a revolucionária. Sim. Mas na época não era tão óbvio quanto é hoje. Tanto que tinha uma demanda, assim, nos primeiros 2 anos da Óbvios era, mas cadê o site? Cadê o site? Então eu optei por fazer um Instagram. E no Instagram eu pensei, bom, para eu fazer os materiais que eu quero fazer, eu vou publicar esse mood board. E esse mood board vai dizer qual é a estética que eu quero atrair. Só que foi uma época muito diferente de algoritmo, Ari. Assim, em 2 meses, a gente tinha 10 mil seguidores. E a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E a gente começou a produzir mais conteúdo. E no que a gente começou a produzir mais conteúdo, eu já tinha muito claro que eu queria que a Óbvios estivesse onde ela está hoje. Mesmo a gente produtora, que foi quando eu me mudei para São Paulo em 2017, a gente tinha esse plano, até um papel até hoje, a Luísa Martini, que é uma das minhas sócias. A gente falou, onde a Óbvios quer chegar? O sonho da Óbvios é ter um vibrador próprio. Ai, eu amo. 2017. Meu Deus. E viver só de conteúdo próprio. E aí, de lá pra cá, foi isso. Então, as marcas começaram a falar, vocês sabem fazer muito bem Instagram. Faz pra gente? Tive clientes de agência, mas sempre mirando pra estar onde eu estou hoje. Porque eu sabia que, para viver de uma plataforma própria de mídia, pensa quantas mídias você conhece, quantos anos elas têm. Sim. É muito difícil você convencer o mercado de que você tem um público, de que você é uma comunidade maior do que revistas e outros que estão aqui há 20, 30 anos. E muito mais consistente, né? Porque uma revista, você é... Tudo bem, e hoje em dia muito menos, mas eu digo, quando eram os meios principais, você conseguia mais ou menos delimitar qual era o público, mas era muito mais abrangente, né, o público. Cara, a galera da Óbvias, pra mim, é muito fácil delimitar aquele nicho. Isso tem um valor tão absurdo como mídia mesmo, que, assim, eu acho que nenhuma revista teve, porque a gente vai falar o quê? De uma revista para jovens, ou, né, uma Atrevida, uma Capricho lá do passado, ou uma para mulheres, mas, cara, é sempre tudo muito... É muito abrangente, tem gente de tudo mas quanto é porque a internet permite isso também. Total. Não, isso é estar vivendo nessa era, e você conseguiu fazer, eu acho, um negócio impressionante. E eu acho que a Óbvios ela é muito ditadora de tendência. E eu noto que quando todo mundo começa a fazer o que começou na Óbvios, a Óbvios muda. E eu acho isso muito legal. Aqui, na produtora, a gente tem clientes do mercado financeiro, clientes de entretenimento e tal. Eu já recebi referência da Óbvios de todos eles. Porque é um jeito de se comunicar, cara, que ele é muito assertivo, assim. E ele... Eu não sei como é que foi isso, de você conseguir ter uma comunicação extremamente acessível, engraçada, às vezes, e cômica, e muito profunda ao mesmo tempo. Essa é uma equação muito difícil. Eu acho que é muito difícil, mas tem algumas coisas importantes a serem levadas em consideração, assim. Eu acho legal que você falou da gente sempre mudar e ir para o caminho contrário. Para você ter uma noção, o Bom Dia Óbvio surgiu por conta disso. Porque foi um boom da estética da Óbvios, da nossa maneira de comunicar. Muitas vezes, até o mesmo discurso, e teve um momento ali que eu falei, nossa, eu vou me perder. E foi um momento de muita insegurança minha. Mas a gente pensou, como é que eu faço, então, para responder? Vamos responder da seguinte maneira. Eu vou mostrar que a conversa é verdadeira, que não é só uma frase de impacto numa arte bonita. E o podcast me pareceu o melhor caminho. Porque hoje, quem segue a Óbvios e escuta o podcast, sabe que o que está saindo ali no feed é resultado de muita discussão, resultado de muita conversa, de muito estudo, sabe? Sim, são muitas camadas, né? E o Bom Dia Óbvios, ele sempre vem com dados, com pesquisas, Então, você vê realmente que o que está ali ilustrado naquela arte, cara, não foi um insight de 5 minutinhos. Não foi uma sacadinha. Não foi uma sacadinha de banho, sabe? Isso. Não, às vezes tem sacadinha de banho. Mas, num geral... Banho vale muito. Vale.
Vale muito. Tem muita ideia boa. Sai correndo. Mas eu acho que o tom de voz da Óbvias tem muitos fatores ali. Eu sempre tive muito horror a uma linguagem pedante. E eu acho que no Brasil, até por eu crescer com uma mãe que sempre trabalhou na TV aberta, eu sempre tive muito horror a esse lugar quase... É elitista mesmo, né? De intelectual e inacessível, de não me comunico aqui. Exato, e isso foi uma preocupação que você, porque você inclusive está citada no meu livro, né, como uma das participantes do podcast. Você vai receber o livro em casa. Legal. Mas já te convido desde já para uma noite de autógrafos. Com certeza eu vou. Você é essa irmã maravilhosa. Mas eu tive muito essa preocupação e eu tenho essa preocupação. Eu quero que seja democrático. E em alguns momentos eu já fui criticada por isso. Eu acho a linguagem da Óbvias rasa. E eu penso assim... acontece, né, amiga? Mas eu acho assim, se você acha raso, cara, que bom. Porque talvez você já tenha passado pelo portal, talvez você esteja lendo Bell Hooks, talvez você esteja num outro lugar. Eu preciso que a Óbvias também seja uma porta de entrada. Uma ponte, né? Exato. Para discursos que não são fáceis de entender. Para aberturas de mente para essas mulheres que são coisas inéditas para elas. Então, se você já ultrapassou a Óbvias, cara, que bom. Que bom, mas talvez muitas pessoas isso aqui seja uma porta de entrada para ideias que vão mudar a vida delas. E tudo bem também de talvez a Óbvias não seja pra você. Sabe? Não precisa ser pra todo mundo, né? E, cara, isso é uma coisa que eu sempre falo e sempre foi um embate meu de às vezes eu vou tentar falar uma coisa e falar, isso é muito óbvio, isso é muito previsível. Só que, cara, o óbvio também precisa ser dito, porque isso não é uma coisa que é para todo mundo. O óbvio é relativo, né? Então, muitas vezes as pessoas não falam ou não fazem conteúdo, não gravam um vídeo e falam, todo mundo já sabe, mas não. E precisa ter coragem também de ser taxado de raso, disposto a ser essa ponte para as pessoas, né, de alguns despertares. Cara, o que você fez com o Chapadinhas de Endorfina e o Prazer Óbvias são duas coisas que são, cara, primeiro, né, o Chapadinhas, como se relacionar com a atividade física sem que isso seja estético e seja só para eu ficar gostosa e bonita, sem que seja um projeto verão, né? Cara, isso é muito valioso para as mulheres hoje em dia, né? Porque, cara, quem é que abre essa discussão? E aí você já tinha toda aquela galera e falou, gente, vem aqui que eu tenho outra coisa para falar. Como nasceu o Chapadinhas? Bom, eu tenho muito orgulho de onde Óbvias e Prazer Óbvias estão chegando, mas nada me dá mais alegria do que Chapadinhas de Endorfina. Porque eu sempre disse que eu não queria aparecer em Óbvias, porque eu tinha muito medo de ficar limitado a mim. Então, tanto que quando eu me coloquei como dona da Óbvias, ainda foi no podcast, porque eu não queria nem que tivesse conectado a minha imagem. Hoje as pessoas já me conhecem, mas se você pensar que a Óbvias já tinha 300 mil seguidores e eu tinha 5 mil, eu estava muito escondida. Eu fiz muita questão disso, assim. Sim. Só que Chapadinhas de Endorfina é minha missão de vida. Assim, é muito sério para mim. Como algo que faz tão bem para nossa saúde mental foi sequestrado por discursos completamente tóxicos. Para você entender, então, como nasce Chapadinhas de Endorfina. Foi no episódio 5 ou 6 do podcast, bem no lá começo. atrás. Que a gente resolveu que ia fazer um episódio sobre uma brincadeira, assim, porque lá em 2019 ainda tinha um pouco dessa sensação, porque eu acho que, enfim, muitas tendências mudaram de lá para cá, então isso é pré-athleisure e pré-várias coisas que trouxeram de novo a vida fitness para um lugar de cool, mas eu postava sempre nos meus stories, então era uma coisa muito rara pessoas com o meu perfil e da minha bolha postar, tipo, que tava fazendo musculação. É muito louco falar isso, porque é muito recente, só faz 3 anos. Claro. Mas eu juro que era diferente culturalmente. Então eu postava direto nos meus stories. Pareço cool, mas sou fitness. Pareço cool, mas eu tomo whey. Que era um pouco minha brincadeira. Então esse episódio ia chamar Pareço cool, mas sou fitness, que era pra gente falar sobre... Vamos quebrar o estereótipo de que ou você é uma pessoa que lê Simone de Beauvoir, ou você malha. E era um pouco isso, assim. Só que aí eu vi um discurso, uma palestra da Nath Leão, que inclusive é uma das convidadas desse episódio, que ela explodiu minha cabeça. Eu nunca vou esquecer dela falando. As meninas vão pro parque de saia e os meninos vão pro parque para se sujar. Desde cedo, a gente é condicionada de que a gente tem que se manter bela. E eu chamei ela para conversar, chamei uma outra médica. Não,
A gente teve uma conversa muito parecida, mas vamos lá. Não, por favor. Não, é que é só um parênteses dessa observação. A gente foi uma vez num aniversário, eu e o Bruno, num clube, desses clubezões aqui de São Paulo. E a gente passou pelos campos de futebol lotados de meninos muito suados, jogando, e gritaria, e bola, e sem camisa. E aí a gente andou mais um pouco, tinha um grupo de umas 6 meninas muito arrumadas, mas assim, com uns 11, 12 anos, mesma idade dos meninos do campo, indo pra sede e ficar lá sentada, assim, no celular, conversando. Eu falei, cara, olha a diferença de comportamento nessa idade. Elas claramente já vieram pra cá pra chamar atenção, para serem realmente observadas e analisadas e aprovadas pela aparência, e os caras só vieram jogar bola. Eu fico muito triste porque rapidamente elas podem cair no estereótipo de olha como as meninas são fúteis. Mas elas já caíram. Não é, elas sem são querer. Vítimas. Então, total. Elas são vítimas, elas já entenderam o que é aplaudido na sociedade, elas já entenderam que o que vai validar elas é ser escolhida por um homem, né, muito provavelmente, até alguma dali talvez descobrir sua sexualidade. Exato. Mas é muito triste. É muito triste. Você sabe que foi só escrevendo pro meu livro que eu também comecei a conectar as minhas idades a momentos da minha vida também. E esse é um capítulo muito especial para mim, que é o capítulo 3. Tá fresco ainda. Não, porque eu acho que é legal dividir com você, porque ele chama O Novo Espelho, que é justamente o título do podcast legal. Que a gente gravou juntas. Então, que legal. Então, enfim, foi um episódio muito importante pra mim também. Então, eu fico bem feliz de ter reverberado pra você. Feliz. Nossa, muito. E, bom, aí você estava falando que nesse episódio foi uma médica também. Isso, foi uma médica, e ela falou as vantagens pra nossa saúde. E aí, nessa época, era eu que editava ainda o programa. Então, eu tinha feito uma aula de spinning. E aí eu coloquei meu computadorzinho, falei, quer saber? Eu vou editar depois da aula. E pedi, então, um cafezinho, um misto quente. E eu tava ali, e aí eu postei um story. Falando, hoje, editando podcast totalmente chapadinha de endorfina. Maravilhosa. Aí eu falei, calma, isso é bom, hein? Chapadinha de endorfina é bom. É bom. E aí a gente trocou o nome do episódio. E esse episódio foi um estouro. Sim. Também, não querendo dizer, mas é que tinha menos pessoas na podosfera em 2019. Então, de fato, assim, eram poucos podcasts. Isso é muito louco. Voltados para mulheres ou com essas narrativas, né? Apresentado por mulheres, assim, tava eu, a Camila Frender e pouquíssimas pessoas, assim. Pouquíssimas mulheres. E aí, eu tava um dia correndo no Vila Lobos e ouvi umas meninas falando, então bora ficar chapadinha de endorfina. Aí, outro dia, eu tava na academia, eu ouvi as meninas falando, tá chapadinha de endorfina. Aí, um dia eu entrei no Twitter, que eu não faço mais, mas na época eu fazia, e eu procurei chapadinha de endorfina. Tava rolando. Tava rolando. Aí eu falei, não. Isso é meu. Registrei. Registrem suas marcas. Registrem suas marcas. Não é só fazer @ no Instagram. Registrem suas marcas. Registrei e falei, olha, vambora, isso era 2019. E em 2020, eu falei, eu acho que merece uma plataforma própria. Me disseram que eu tava louca, Ariana. Eu imagino. Lançar uma nova página, você já tem 500 mil seguidores. Quero. Vai começar do zero, que surto. Foi a melhor decisão que a gente tomou. Porque hoje é uma plataforma própria, é uma comunidade muito própria. É maravilhoso, eu amo a curadoria, porque além de ser uma página ali que cria conteúdo, tem uma curadoria de conteúdo que é maravilhosa. Óbvias é isso também, né? Mas, cara, é um lugar tão gostoso, assim, que você se sente tão acolhido e você vê vários corpos se exercitando, você vê... Cara, assim... Realmente, eu acho que foi uma sacada genial e que faz um serviço mesmo para a comunidade, cara, inestimável, porque é isso. A vergonha que se tinha, eu leio, eu não malho porque eu não ligo se eu tô gostosa ou não. Mas não é sobre isso, né? Não é sobre... Você não precisa estar gostosa para você ir pra academia, ou não precisa querer ficar, né? Só que isso realmente parece doido que a gente tá falando isso em 2022, mas ainda não é tão claro pra maioria. Imagina, e é muito legal isso que você trouxe da observação das meninas do clube, porque nesse episódio, em 2019, eu falei que eu morria de inveja dos homens, porque a vida social deles é cercada por movimento. Então, tem o futebol tradicional das quintas, eles se encontram pra jogar basquete, e a gente se encontrava só pra beber vinho e comer. Cara, mas eu morei muitos anos em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Cara, o clássico
Os caras tudo no mar surfando e as meninas sentadas na areia, olhando o mar. Exato. Olhando os caras surfarem, assim. A vida social deles gira muito mais em torno da movimentação do corpo do que a nossa, né? Mas é porque a gente daí tem vergonha de mostrar o corpo, a gente tem vergonha de parecer meio estranha. Aí a gente vai jogar um futebol, caçoada pra caramba, né? Porque, não sabe chutar uma bola, não sabe... Então, tudo que construiu a nossa, né, a nossa vida social foi pra fazer a gente não se sentir à vontade nesses ambientes de atividade física mesmo, né? E em todos os sentidos, né? Porque você não se sente acolhida, você sente que aquele lugar não pertence a você. Mas aí, faz 3 semanas, a gente fez o primeiro evento de Chapadinhas. E eu estava muito emocionada, porque foi num sábado em que São Paulo chovia gelado, você sabe, aquele sábado difícil. A gente foi um evento aberto, começava às 10 da manhã. Às 10h05, tinham 250 mulheres. Que coisa maravilhosa. E eu olhei aquelas mulheres, assim, se exercitando e felizes, se abraçando. E eu falei, pronto, realizei um sonho. Era sobre isso que eu tava falando esse tempo todo. Foi muito foda, Ari. Foi muito importante. Bom, então eu imagino que tenha sido o primeiro de muitos, né, que vão vir. Agora né? Eu tava esperando 50 pessoas. Não, foram 500 no total. Nossa, porque 150 chegaram antes da hora, porque estavam com medo de não pegar lugar. Cara, que maravilhoso. Surto, né? Incrível, muito legal. E a Prazer Óbvias? Bom, a Prazer Óbvias é a nossa comunidade voltada justamente pra gente se libertar de muitos estereótipos do que é saúde sexual feminina. Eu falo, desde sempre eu falo de sexo com uma naturalidade que é assustadora pra todo mundo ao meu redor. Outro dia, no Meca, me pararam pra falar. Eu só queria falar, porque assim, eu nunca vi alguém falar com tanta naturalidade de sexo. Que é uma coisa natural. É porque é natural. Sempre me incomodou que falar sobre sexo ou tinha que ser uma coisa de mulheres hipersexualizadas, ou falar sobre doença. Sim. Só tem 2 lugares. Ou você tem que ser a mais transante da galera, você tem que ter feito uma homenagem ontem pra poder falar de sexo. ou você tem que falar que, olha só, a doença e tal. Isso. Tem que existir um meio termo, porque todas nós, a maioria de nós está nesse meio termo. Sim. E tem tanta desinformação, e tem tanta coisa que é comum, porque, assim, o nosso sofrimento é estrutural. A falta de libido, o gap do orgasmo, que é basicamente a diferença de vezes que os homens gozam durante o sexo versus as mulheres. Assim, é tão universal. E eu sempre tive esse sonho do vibrador, né? Porque é a primeira vez que eu ganhei... Eu posso falar sobre sexo, né? Total. Primeira vez que eu comprei um vibrador, eu tinha terminado um relacionamento e a tia de uma amiga minha tinha uma sex shop. E quando chegou o vibrador na minha casa, eu achei horrível. Falei, mas não é isso que... Mas, bom, usava e etc. Mas, assim, uma textura horrorosa, enfim... E eu demorei a entender ao longo dos anos. Isso foi meu primeiro vibrador, eu tinha 22 anos. 10 anos. Feliz aniversário. Feliz aniversário. E eu entendi que é muito parecido com a produção dos filmes pornôs, né? Então, os vibradores até ali tinham sido feitos por homens. Então, eles eram feitos a partir do que os homens achavam que dava prazer para as mulheres. Então, eram objetos absolutamente falocêntricos, às vezes até com veias, que é uma coisa que me dá vontade de vomitar. Gente, é assustador. De tamanhos que... Onde tem um desse... Exato, e que em nada toca o clitóris, que é onde mais ou menos 80% do orgasmo feminino ocorre. E aí, a Prazer Óbvias então nasce pra gente fazer essas conversas no tom de voz que a Óbvias tem, que eu adorei como você definiu, obrigada, que é trazer informação de maneira leve, mas também educativa e com entretenimento. Tá, é isso que a Óbvias é. Que eu gosto de dar risada, entendeu? Sim. Eu sou gargalhante, eu sempre fui, desde pequenininha, assim, eu adoro dar uma risadinha. Então, preciso que faça rir. Eu acho que a Prazer Óbvias, ela peca ainda em algumas coisas que a gente precisa aprender. Porque quanto mais tempo passa, e a Prazer Óbvias fez 1 ano agora, eu acho que a gente está falando muito com convertidas e pouco com pessoas que estão precisando que a gente volte a conversa 3 passos. Então, o que você vai ver nos próximos meses, eu quero voltar a conversa. É uma conversa mais inicial mesmo. Isso, porque a gente é muito iniciante no Brasil. Eu tive recentemente no interior do Paraná, que é onde minha família mora, e tive conversas e a gente precisa... É um exercício, mas a gente precisa parar de achar que
as conversas estão tão evoluídas quanto São Paulo. Não, e pra você, em especial, eu acho que esse é um desafio maior ainda, porque eu acho super impressionante como é muito claro, como desde muito nova, o feminino pauta a tua vida e o lance de vou fazer o que eu queria. Então, né, o que eu queria ter e não tenho. E esse lance de você estar sempre tão atenta às narrativas femininas cara, não gosto do jeito que falam na publicidade, não gosto do jeito que falam sobre sexo, não gosto do jeito que falam sobre academia. De onde vem isso? É muito pela figura da sua mãe, talvez, por ser essa mulher que sempre foi uma mulher num meio... Querendo ou não, o jornalismo, a televisão, a produção ainda é muito masculina. Muito. Né? Até hoje, ela tá na televisão desde antes de você nascer. Isso. De alguma forma, só a presença dela te guiou para esse lugar ou não? Da onde vem essa... Porque é uma clareza que você tem que, cara, realmente deve ser muito difícil para você olhar pro lado e fazer um conteúdo para quem tá em outro ponto, porque você tá muito na frente. Mas é um exercício engraçado, que minha mãe estava comigo nessa viagem, nós duas fizemos o mesmo comentário, porque minha mãe também tem um podcast chamado Prazer Renata, e a gente falou, nossa, às vezes parece que a gente está falando coisas tão batidas, e aí a gente entra em contato com essas outras realidades, a gente fala, não, tem muita gente que precisa ouvir ainda, volta. A minha mãe é quem as pessoas conhecem, né, por ela ser uma jornalista muitíssimo bem-sucedida. Muitíssimo. Por muito mérito dela, mas a minha família é feita de mulheres, então eu tenho a minha avó Odete, né, que da minha tatuagem, que eu sou neta da Odete, tem a minha tia Rosana, que é minha madrinha, que eu amo muito, e minha tia Regina também, que eu amo muito, e a Fabiana, que é minha prima e minha melhor amiga desde que eu me entendo por gente. Então, as mulheres da minha família, elas são uma potência, assim. E a minha avó Wanda também, que é a mãe do meu pai, também é uma potência. Ela tem 90 anos, ela ainda dá palestra, Ariana. Então, assim, todas nós temos nossas dores, cada uma temos milhões de defeitos, claro. Mas o ambiente que eu cresci foi muito feminino. Muito, muito, muito feminino, com essas figuras. E eu estava sempre muito atenta, assim. Minha mãe fala que eram os olhinhos de jabuticaba, assim, que ficava sempre muito, muito, muito atenta. Que parecia que eu entendia das coisas muito antes de eu poder entender. E quando eu fui no Astrológicas, elas me disseram isso, sabia? Nossa. Que tá no meu mapa. Bom, você é canceriana com ascendente em peixes. Isso. Uma sensibilidade que, né? Eu sinto tudo. E a lua em Áries, que é pra fazer bagunça. Que é pra dar um susto. Mas isso é muito claro, assim, mesmo sem você falar. Eu imagino que você, né, no meio, criada nessa bolha feminina, nessa potência toda, não precisava olhar muito pro lado pra ver que não é essa a realidade, né? Onde são sempre mulheres suprimidas, mulheres reprimidas, mulheres sem voz, frustradas. Então, é um choque pessoal muito grande antes de ser uma motivação profissional, né? Porque você olha e fala, cara, não é assim com todo mundo? Eu era atenta, né? Eu sempre fui muito atenta, eu sou muito observadora, eu sou muito... Sei lá, é perigoso, né? Se você escuta o podcast, você vê que, tipo, eu trago conversa que eu tive no final de semana. Mesmo alguém fala, a gente falou isso? Eu falo, sim, a gente falou isso. Porque eu presto muito atenção. E eu lembro de começar a prestar atenção nas mães das minhas amigas, por exemplo. Como que elas se relacionavam com os pais delas? Como que eram as mães das minhas amigas que não tinham uma carreira? Como que eram as irmãs mais velhas das minhas amigas? Eu estava sempre muito, 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 muito atenta. As amigas da minha mãe, sabe? Então, eu acho que isso também me fez... Eu fui enxergando essas diferentes narrativas, mas também muito a fim de estudar, porque isso sempre foi muito importante. Então, tem as mulheres reais, mas tem as mulheres da ficção. Porque como eu sempre fui uma leitora voraz, eu também estava sempre lendo essas outras realidades, essas outras mulheres. Então, quanto mais eu fui lendo essas narrativas também dessas personagens, eu fui vendo, nossa... O que é tornar-se mulher? E eu sou uma eterna estudante, né? Eu quero aprender muito mais. E isso é meu Vênus em Gêmeos. Muito bem, está explicado. Mas você, claramente, né, sempre muito atenta, e eu vejo isso agora também, porque eu vejo, dá para quase sentir, assim, as movimentações da Óbvios que vem de uma inquietação que hoje, com certeza, não é só sua, porque hoje você tem uma super equipe, mas você é a diretora criativa, a cabeça pensante por trás da Óbvios. E
E impressiona, porque sempre fui muito atenta, mas você foi atenta a essa narrativa, a feminina sempre, porque uma coisa é você ser super atenta, observadora, eu me considero observadora, mas assim, eu tô observando até a formiguinha andando, você sempre teve um foco, assim, sabe? Eu acho muito doido. Você fez publicidade? Eu fiz publicidade, mas sabe o que pode ter sido? Agora, quase uma sessão de análise. Eu tenho um irmão gêmeo homem. O Renato. Não, é o Rodrigo. O Renato é o teu marido. Não é marido. Não é marido. Eu tenho Juntada. Eu tenho sido contra a instituição casamento. A gente pode falar sobre isso em outro momento. Muito bem, tá bom. mas ele quer, eu que sou mais chata, assim. Com o Rodrigo. Então, vamos dizer assim, você tinha a Manu. A Manu. Não, na verdade, a Manu nasceu 5 anos depois. 5 anos depois. Eu nasci sozinha. Então, o seu gênero não era uma coisa que estava sendo colocada em pauta o tempo todo. Não. Você nascer junto com um menino, o meu gênero foi colocado em pauta o tempo inteiro. E a minha mãe, lá nos anos 90, ela tinha uma coisa de assim, não, eu não quero que eles não quero que eles tenham diferenças. Eu não quero que a sociedade coloque cada um deles numa caixinha. Que eu acho, nossa, corajoso, assim, naquele momento em que chegava um bando de roupa rosa, um bando de roupa azul. E era isso. Futebol, balé, então tiveram coisas bobas, no sentido de, a gente fazia os mesmos esportes. Então, acho que não é à toa que o Rodrigo é formado em dança contemporânea. Ah, que demais. E eu tenho trauma de futebol. Justo. Mas eu fiz, entendeu? Fiz futebol. Assim, a gente estava sempre muito junto, porque minha mãe não queria que a gente se colocasse nessas caixinhas. Mas eu lembro claramente, e é assustador para algumas pessoas, o nível de memória que eu tenho. E eu lembro que vinham e falavam, nossa, Rodrigo, como você é corajoso. Falavam, nossa, Marcela, como você é linda. E eu lembro que me dava muita raiva, porque eu falava, eu também sou corajosa. Eu também sou. Então, assim, isso pra mim foi ficou palpável, né? Muito palpável. Porque você devia ter homens e meninos que você convia na escola, por exemplo, mas como era a mesma idade, a mesma coisa. Tá sempre junto ali, né? E tudo que a gente fazia, mas aqui menino é assim, menina é assim. Então, elaborando aqui junto com você, talvez possa ter sido isso, que ficou tão escancarado assim, mas o que é ser mulher? Sim, por que só me cabe isso aqui? Por que é esse elogio que me cabe, né? Por que eu não posso também frequentar esses lugares e tá nesse lugar no imaginário das pessoas, de que eu sou legal, que eu sou corajosa, que eu sou divertida. Isso. Porque sempre a mulher, ela é a bonitinha mesmo, a fofa. Boazinha, E faz muito sentido. Foi um grito de querer se descobrir muito cedo, né? Isso gritou muito cedo pra você. Porque a gente acaba tendo esse contato de, cara, porra, e eu? Mais tarde, né? Ou na escola mais pra frente, no mercado de trabalho, que você vê muito clara a diferença de tratamento. Mas você não, né? Você saiu da barriga ali o tempo inteiro com aquela comparação muito, né, muito presente. E aí você fez publicidade, mas você também estudou moda. Isso. Da onde veio a moda no meio aí? Olha... Hobby ou um dia tu pensou, quero trabalhar com isso? É engraçado, porque quando eu penso hoje o que eu gostava na moda, era justamente na parte de editoria e campanha. Eu sempre gostei muito da parte de contar história. Que é muito do que eu faço hoje, assim. Eu acho que moda era o mais perto do que eu conseguia conectar antes de ter Instagram, antes de ter redes sociais, antes de ter um monte de coisa do que era produzir conteúdo. Então, pra mim, era o mais palpável, porque, vamos lá, eu sou uma criança que nasceu nos anos... Eu sou uma criança, não, eu sou adulta. Gente, eu sei, tá? Eu sou adulta. Mas eu fui uma criança que nasceu nos anos 90. Então, o que a gente consumia de conteúdo? Era revista, era um pouquinho de TV, mas também tinha uma coisa da minha mãe tá na TV, que eu não queria muito chegar perto, né? Porque as pessoas acham que a gente vai atrás. Não, a gente nega o que os nossos pais fazem, na maior parte do tempo. Principalmente na fase de descoberta, nossa, há uma negação total. Negação total. O que eu não queria na minha vida era ser médica, meu pai é anestesista, e eu não queria ser jornalista, assim, eram as duas coisas que eu falava, é tudo menos isso.
Hoje, Me fudi. Comunicadora tanto quanto, então realmente... Já era. Então, acho que a moda foi muito isso. E Faz quando sentido. eu fui estudar moda, o que eu mais me apaixonei ali foi, de fato, pela construção de marca. Eu lembro que era uma... Gente, é muito engraçado, Ari, você deve sentir isso também, porque é tão recente, mas, ao mesmo tempo, parece tão velho. É que mudou muito rápido. Mudou muito e muito rápido, né? Então, parece mesmo que é zoeira, mas... Isso, exato, exato. Eu não estudei nada sobre internet. Eu lembro que na SPM, que foi onde eu me formei, o mais avançado que eu estudei sobre internet foi... Você lembra do blog da Petrobras? Que foi um case durante uma crise. Eles tiveram... Eu estudei internet apenas em uma matéria, que era sobre crise reputacional. Eu amei essa matéria. Eu lembro até hoje, assim, que foi uma matéria que eu amei. Tipo, como recuperar a reputação. Assim. Gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise. Nossa, como eu amei essa matéria. Sei lá por quê, mas, enfim. Eu sou viciada em resolver problema. Isso eu trato em terapia, tá? Que bom, porque deve ser não só os seus, né? O dos outros também. Oh. O dos outros é que é o problema. Se tiver algum, me passa. Não, pode deixar. Tô conseguindo resolver meus BO. E aí, o professor passou esse case, que foi um blog da Petrobras, que foi uma das primeiras vezes que uma empresa falou em primeira pessoa para falar, olha, o que está acontecendo aqui é isso, 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 isso. E quando eu começo a raciocinar, eu penso, isso tem um pouco a ver com redes sociais, com as marcas começaram a se posicionar. Então, assim, eu estudei muito pouco sobre internet. A moda, eu acho que era um lugar de conteúdo. Nunca nem cogitei para uma parte de design de moda. Sempre achei um saco tendência. Mas, enfim, não me relaciono muito bem com moda até mas hoje. te deu ferramenta, né? Porque quando a gente... Eu lembro muito de 2 editoriais da Óbvios, que um é da Puma. Mas o que mais foi o da Bruna Marquezine, que foi, eu acho que foi meio que divisor de águas para vocês, aqueles... Eu não sei, na minha cabeça ele teve uma relevância tão grande associado ao nome da Óbvios, que eu lembro muito dele, e lembro um da Melissa, se eu não me engano. Que tinha um figurino bem interessante. Eu fiz muita coisa pra Melissa, mas pode ter sido um que tinha uma estética anos 90. Era esse. A gente, inclusive, foi pra Nova York fazer a versão global dessa campanha. Nossa, que maravilhoso. Mas aí eu acho que tudo se justifica. Teria sido completamente diferente, eu acho, o andar dessas campanhas e tudo isso se você não tivesse tido essa experiência em moda, né? Absolutamente, porque o que eu mais gostei, e esse meu curso foi de negócios da moda, que é Fashion Business, justamente como que se formou o que eu me apaixonei, desculpa, eu até me perdi, perdão, porque eu falei que era tudo muito recente, mas era muito novo, e essa minha professora desse curso, e foi um curso fora do Brasil, que ela falava assim, agora eu vou ensinar uma matéria muito nova para vocês, chamada branding. Nossa! Uau! Nossa, corta hoje uma rolada no Instagram, 300 coaches de branding. E eu fiquei apaixonada. Eu fiquei completamente apaixonada. E eu lembro que ela começou a falar, então, quem são as embaixadoras das marcas? Por que a Chanel é a mais tradicional e traz sempre essas mulheres que são completamente... que elas subvertem valores? E eu comecei a falar, nossa... Então, assim, eu acho que nunca foi sobre a moda de uma maneira tradicional, mas sempre foi sobre produção de conteúdo. E sim, eu acho que eu levei muito disso para essas campanhas, mas muito porque eu precisava que essas marcas contassem histórias. O que significava para a Puma ter a Bruna Marquezine naquele momento? E foi muito especial também porque foi a Bruna que pediu para sermos nós. Que então, legal! Foi, sim, um divisor de águas para mim até... de uma síndrome da impostora, assim, de... Tipo, será que tô no caminho certo? E aí, enfim, recebi a ligação da Rúbia, da Puma, que é uma querida, e ela me falando assim, olha, a Bruna escolheu vocês. Que legal, não sabia disso. Foi sensacional. Foi o quê, 2018 isso? Antes? Não me peça. Não pergunta, tá bom. Tô pensando aqui, faz um tempo, eu já estava atenta a campanhas, então tem um momento da minha linha do tempo também que eu comecei a ficar mais atenta, então... sei lá, 2017. Não sei também. Isso meio por ali, meio por ali. Foi meio por ali, entre 2015 e 2020. Você hoje é uma empreendedora, né? Tem muitos CNPJs ou é tudo embaixo de um só? Não, tem bastante. Perguntas. Mas meu imposto de renda tá em dia. Tá. Não, mas porque, cara, empreender é muito chato, né? É insuportável. E eu vi, acho que foi a Fiorella, da Gringa, falando pra Camila Coutinho. Ela falou, cara, empreender é fazer, na maior parte do tempo, coisas insuportáveis para poder fazer um pouquinho do que se gosta. Você se sente assim também? Já me senti mais. Hoje, mas
Porque você consegue delegar, talvez? Em um dado momento, foi uma crise muito séria pra mim, ali em 2020. Porque no que começou a pandemia, eu falei, eu vou falir. Acabou pra boa mim? sorte pra mim. Eu comecei de verdade, assim, contar cada centavo que eu tinha no banco, falando... Foi muito tenso, assim, porque as previsões eram terríveis. Eu tive que me reinventar, assim, ferradamente. Porque quando eu falei que eu sabia que onde eu queria chegar, que era viver de conteúdo, eu não sabia que a pandemia ia me falar, então é agora. Porque acabou a produção, porque produção era uma linha importante da minha planilha. Sim. Então, acabou a produção no sentido... você sabe, amiga. Sei bem como foi, acabou a produção. Por uma produção. legislação de São Paulo, entendeu? Eu não podia trabalhar por uma questão de lei. E era uma linha muito importante na minha planilha. Perdão, imagina que tem uma planilha de faturamento de uma empresa e cada uma dessas linhas é uma receita que entra. Então, produção era uma das receitas que entrava. Viu? Eu sou muito educativa igual a óbvios. Entendeu de onde veio? E aí te pressionou cara, não tem mais... Você não divide mais aqui, não. Tá tudo na conta do conteúdo. É isso. Toma. Agora, corre. Eu fiquei muito, muito, muito nervosa. Mas aí foi, assim, foi uma loucura. E aí, eu acho que foi também uma virada muito grande da Óbvias. Até porque, né, em casa, a gente também só tinha o conteúdo pra se entreter. A gente tinha... eu acho que houve uma mudança muito grande e que acho até que ajudou em saturar muita coisa, mas também ajudou muito a desenvolver o mercado de conteúdo, porque, cara, durante 2 anos, tudo que a gente tinha era a tela de um negócio para ver alguma coisa diferente. Sim. Então, eu acho, sim, que foi um divisor de águas para muita gente, mas... obrigou também muita gente a se reinventar muito rápido, porque as coisas se saturaram muito rápido, de tanto que todo mundo começou a fazer muito, né? E a Óbvios, com certeza... Acho que o crescimento de vocês na pandemia deve ter sido surreal, né? No sentido de faturamento ou no sentido de seguidores? Acho que os dois. Sim. Muito. Não, porque... e aí você vê como a gente acaba sendo surpreendido mesmo, como a gente, né... Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que a gente está num ano super delicado. Sim. Mas eu deixo muito claro para todo mundo que, para sempre, para sempre, assim que eu me entender como ser humano e como cidadã, nunca o meu voto vai ser baseado em experiências pessoais. Não importa o quanto eu pude crescer nesse governo, teve gente passando fome. Não, mas é injustificável, assim, e chega a ser... é indecente mesmo, né, Marcela? Isso. É indecente, é que a gente tava dentro de um universo que... por uma infelicidade, vou dizer assim, porque exato. é uma infelicidade, ficou um dos poucos preservados ou que tiveram o privilégio de crescer, mas trocaria 1000 vezes o crescimento mais lento anterior por um país menos em frangalhos. Isso não tenho dúvidas. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Concordo plenamente. Eu só tô colocando porque eu acho muito importante. Deixar dito. Deixar muito claro, porque não houve nada de bom nesses últimos anos. E a conta a gente vai pagar ainda, enquanto sociedade mesmo, durante muito tempo. Isso, e eu também não vivo num mundo fantasioso. A gente está se preparando para uma recessão global no ano que vem. A gente não sabe. Não importa quem for eleito, a gente vai sofrer as consequências dos últimos anos. Por muitos anos. Por muitos anos. Mas dito isso, também o que me ajudou muito, e eu entendo quando a Fiorella fala isso, foi também perceber que algumas coisas a gente precisa não só delegar, mas também confiar na mão de outras pessoas. Porque delegar é muito fácil. Mais ou menos. Delegar no sentido de... então vai fazendo. Eu tô falando realmente de perder o controle. A palavra delegar... Sumir de vista. Isso. Sumir de vista. E saber que tem pessoas que sabem mais do que você. No ano passado pra cá, e foi uma grande virada pra mim, foi quando a Luísa Martini, a Óbvias faz parte do grupo FlexiX desde 2018, desculpa, não sei de novo, datas. A Luísa sempre foi sócia da Óbvias desde então, mas do ano passado pra cá ela passa a ser uma sócia atuante e ela entrou pra cuidar de toda a operação. A minha vida melhorou? Não tem porcento. Eu não sei explicar. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo sociedades com pessoas que têm a mesma habilidade. Não precisa de 2. Não precisa de 2. Dificilmente vai precisar de 2 pessoas criativas, 2 pessoas... assim... Tentem fazer sociedades com pessoas que são complementares a você. Porque, no final do dia, é isso que vai fazer diferença para que todo mundo tenha saúde mental e confiem um no outro. Eu acho que isso faz muita, muita, muita diferença. Não, com certeza. E você...
Você, é engraçado, você empreende muito no digital, mas você tem uma necessidade absurda de desligar, né? Absurdo. E eu li em algum lugar, eu acho que você falou, quer dizer, li em algum lugar, mas você falou que você nem maratona a série porque você não gosta de ficar na frente de uma tela para além do tempo que você já fica. Tem horror. Então, é muito engraçado ver alguém falando, cara, não assisto série, não gosto de tela, já deu pra mim. É o trauma do meu marido, né? Porque ele, enfim, ele ama, ele acaba o dia, ele quer ver um filme. Eu falo, eu não consigo. Eu prefiro olhar pra uma parede. E aí eu leio, e aí eu brinco com os meus cachorros, e aí eu faço qualquer coisa que não tenha tela. Eu tenho aflição mesmo, assim. Mas vamos lá, é muito tempo de tela. É muito tempo de tela. Não, e eu acho até por você ser uma pessoa criativa, tem pessoas criativas que se inspiram vendo série, passando mais tempo de tela ainda, e tem pessoas que precisam de um outro lado pra... Eu preciso conversar, às vezes. E eu acho muito doido que você é essa potência digital, mas... Desconectada. Totalmente desconexa, assim, no sentido de, cara, a magia acontece aqui, depois eu aplico lá. Eu acho que poucas pessoas percebem, mas eu deleto o Instagram no final de semana. Eu não vou dizer que eu já notei final de semana, mas eu noto hiatos, assim, sabe? Ai, Marcela sumiu. Pode ser o algoritmo? Pode ser, mas... Vira e mexe, eu deleto. Porque eu também não gosto de fazer um alarde com isso. Tem uma preguiça que façam, estarei desconectado. Não, gata, só desconecta, não avisa ninguém. Eu só deixo o Instagram ligado em finais de semana em que eu vou ter que postar alguma coisa de trabalho. Senão eu deleto. Férias. Férias regulares. É, gostoso. Aí você volta. E já teve alguma crise, assim, de óbvias, de coisas que vocês publicarem e você fala, cara, erramos muito, assim? Claro. Teve uma crise muito feia, que foi quando a gente foi postar, olha, hoje não vai ter conteúdo, porque tá morrendo mais de 1.000 pessoas por dia de Covid. Uhum. E teve uma falha nossa na hora de fazer essa arte. Nossa DA, que é uma pessoa brilhante, maravilhosa. Mas ainda uma pessoa? Ainda uma pessoa. Ela desconstruiu a bandeira do Brasil. Uhum. Então, era uma arte com a cor do Brasil meio negativada. Uhum. E ela desconstruiu. Então, era um retângulo, um quadrado, a bolinha e as estrelas meio como se fosse a bandeira, tipo... derretida. Derretida. E as pessoas entenderam que a gente tinha colocado estrelinhas num post falando sobre morte. E elas tinham razão, parecia mesmo. Elas tinham toda a razão do mundo. A gente errou muito feio. Passou por mim, mas foi uma coisa meio rápida. Quando viu, a gente errou feio. E aí, e isso mexe, assim, com você? Não, é uma coisa que te deixa mal? Ou, cara, não, erramos, vou assumir... Na época eu fiquei arrasada. Porque ainda mais o tema é muito sensível, né? O tema é muito sensível. Eu fiquei muito arrasada. Muito, muito, muito arrasada. Chorei, tive momentos muito difíceis, assim. Porque também tem muita gente que tá só esperando, né? Especialmente quem tá aí crescendo do jeito que vocês crescem e tal, tem só alguém esperando. Tá vendo? Falei que eles eram... Aí veio, tipo, acho melhor vocês desistirem logo. Parem de fazer tudo. Mas, enfim, fico mal, mas também sei que de lá pra cá, toda vez que existe qualquer pauta um pouco mais sensível, o nosso cuidado com isso quadruplicou. Sim. É até demais, às vezes. Às vezes eu gente, falo, tá tudo bem. Calma, sabe? Eu falo, gente, calma, mas é isso, são aprendizados e, na boa, é muito tempo de internet. Alguma hora você vai... E, assim, na óbvia, se você pensar em todo o organismo, óbvio, são 3 posts por dia em Chapadinhas, mais ou menos uns 4 em óbvios, mais 2 em Prazer, conteúdo. Mais podcast. É muita margem pra deslizar, né? E os deslizes são tão poucos, né? Que, poxa... Não, e foi muito triste, assim, pra mim, pessoalmente, porque minha avó estava internada na UTI com Covid, eu tinha perdido um tio. Então, o Covid estava muito, muito, muito... Enfim, foi um período muito difícil da minha vida, assim. Nossa, nunca me emociono. Não pode, Ariana. Não pode. Tá vendo? Gente, tem alguma coisa no ar desse estúdio. Não era a ideia. Foi um período muito difícil, assim, pra mim. E as pessoas falavam, vocês são umas fúteis, umas insensíveis. Eu falava, cara, eu tô esperando só o próximo relatório da minha avó pra saber se minha avó vai sair da intubação ou não. Tipo, vocês não estão...
É que não... E aí também é um período que estava todo mundo muito ferido, né? E quando a gente está ferido, a gente acaba ferindo outras pessoas também. Então, existia todo um ecossistema muito machucado. E, ao mesmo tempo que o entretenimento salvou muita gente, quem estava produzindo esse entretenimento parecia que estava descolado da realidade. Mas a mesma proporção, Ari, se você lembrar, a quantidade de pessoa que cresceu durante a pandemia, no sentido de número de seguidores, etc., foi a quantidade de pessoas que foram canceladas. Assim, foi para os dois lados. É porque muitas das pessoas já cresceram de novo. A memória é curta. A memória é curta. E outras foram perdoadas, né? A gente errou mesmo. Uhum. E eu acho que tem que ter uma margem para perdão também, né, Marcela? Porque, assim, tem alguns erros que são muito grotescos, mas... No final das contas, tem que ter muita coragem para estar ali também na frente, no front, falando e se expondo e tudo mais. Eu acho, assim, que é mais que merecido o perdão também. Existem... E a forma com que você se retrata do erro diz muito. Sim. Sobre você. Então, tem algumas pessoas que erram, que quando vão se retratar, pioram 7 vezes. Aí você já fala, não, gente, desiste dessa pessoa. Não, total. Mas a forma com que se conduz e como isso mexe com você até hoje, um erro que teórica, quando a gente olha hoje, lá atrás, poxa, foram algumas estrelas colocadas no lugar errado. Mas foi tão profundo e para você foi tão séria essa questão que, cara, poxa, não seria justo ficar marcado por isso, né? Mas para muitas pessoas ficam, né? E aí é uma coisa que o que cabe a nós é seguir trabalhando. Eu fui cancelada na pandemia também, porque a minha mãe veio me visitar. Nossa! Mas eu tava grávida, ninguém sabia ainda. Eu não tinha contado pra ninguém que eu tava grávida. Eu tive um diagnóstico chato no começo da gravidez, onde eu fiquei na cama, parada, me falaram que eu precisava de repouso. Eu levei tão a sério, porque eu não queria que nada acontecesse, que eu fiquei engolida pela cama durante semanas, assim, esperando passar. E o Bruno, num desespero, e eu, assim, eu sou muito próxima dos meus pais, realmente me energizo com eles. E o Bruno falou, cara, sogra, eu acho que você precisa vir. E eu não sabia que ela vinha. E tomaram todos os cuidados, ela chegou, trocou de roupa, tomou banho, fez toda aquele coisa, mas ela veio me ver. Só que ninguém sabia que eu estava grávida. E muito menos que eu estava com complicações na gravidez. Cara, quando viram que minha mãe estava aqui, teve uma menina que ela me chamou, ela me comparou a Hitler. Olha. Que Hitler, na cabeça dele, também tinha boas intenções. Uma coisa assim... que não sei nem como é que foi a conexão. Não há uma conexão. A sinapse, eu não sei como é que foi. É uma desconexão esse comentário. Mas assim, foi muito difícil pra mim ali também. E algumas pessoas... Aí o que eu me vi? Eu tinha um plano de, cara, só vão saber que eu tô grávida quando eu estiver explodindo. Corta, eu tive que contar quando eu ainda nem sabia se a minha gravidez ia seguir. Porque eu fiquei tão desesperada pra aquilo parar, que eu contei da minha gestação num momento que eu não queria, me senti super violentada. Olha. Mas... contei, e aí não foi legal essa parte. Mas algumas pessoas, mesmo, a maioria, depois veio se desculpar e falou, poxa, não tinha como saber. Então, justamente porque você não tem como saber, cara... segura a tua onda, calma um pouco também, que a galera foi muito... Cara, foi muito pesado, assim mesmo, sabe? Mas você postou que ela tava? Postei uma foto dela, eu tava muito feliz com a minha mãe aqui. Eu errei. Mas é por isso eu precisava que, assim, muito, então... As pessoas querem muito, né, que a gente se exponha mais. A gente tava falando sobre isso. Mas também, assim, vocês querem se expor, mas qualquer mínimo erro pode nos definir para sempre. E aquilo vira uma arma contra a gente. Então, foi um período realmente que estava tudo muito sensível, de não sei o que eu posso fazer, não sei o que eu posso falar. E tudo batia em pessoas de uma forma muito diferente, muito específica, porque cada um viveu uma dor de uma forma diferente, né? Era novo para todo mundo, cara. Quando que a gente imaginou que a gente já tava... coisa de filme, ameaçados por um vírus mundial. Nossa, sim. Parece um filme de sci-fi, né? É inacreditável. Então, foi muito difícil se comunicar nesse período, né? E foi um período que a gente também fez... Aí eu super achando 40 dias, né, em casa. Primeiro eu achei que eram 2 semanas. As 2 semanas, eu amo as 2 semanas. E as 2 semanas eu bebi tanto vinho, porque eu falei, 2 semanas, tá tudo sob controle. Todo mundo vai ficar em casa e vai passar. E, cara, não passou, né? E use máscara apenas se tiver sintomas. Eu amo essa indicação. Eu amo. Cara, teve um café da manhã com o Drauzio Varela. Que eles estavam falando, cara, não comprem máscara, porque tá faltando pros profissionais. Não precisa usar máscara, só usa máscara quem tá com sintoma e deixa pros profissionais da saúde. Corta. Tamo aí, até hoje, o estúdio, todo mundo de máscara. Exato. E, enfim, ao mesmo tempo, lavando ovo, né? Lavando a batata palha. Deixando a compra de
quarentena, lavando saco de arroz. Cara, tava todo mundo tentando entender. Sobreviver. Era isso. Ponto. E, claro, realmente foi um período de duas, né? Foram dois lados. Teve esse crescimento que a gente fala. Por mais que tenha sido isoladamente um fato que parece bom, ele vem de uma coisa que não justifica. Sim. Né? Um cenário muito negativo. Sim. Mas, com certeza, uma fase determinante para muita gente e para o conteúdo em geral, né? Sim. E o que ficou para mim, assim, desse período é porque teve um erro, mas também teve um lugar de você entender o que são essas emoções coletivas. Porque teve um dado momento, porque a Óbvia sempre teve um pouco de ironia. Uhum. E a gente teve que açucarar um pouco o conteúdo em 2020. Porque não cabia. Não cabia nem ironia, assim. Se eu falava que libriana gostava de paquerar, as librianas ficavam bravas de verdade, assim. Então, a gente açucarou o conteúdo em 2020. Então, era uma coisa de cuide de você, uma coisa muito de autocuidado. Mas eu tive que ser muito rápida para perceber quando o açucarado virou... Tava todo mundo muito irritado, que é muito claro, ficou muito claro que a emoção coletiva virou rapidamente no final de 2020 para 2021. Em 2021, ninguém... O que elas consideravam um abraço em 2020... Pensa assim, pensa que as pessoas estavam tristes em 2020. Carentes. Carentes. E estávamos carentes. Estávamos. Tiraram a gente de todo o convívio social, de tudo. Então, o abraço, o conteúdo era um abraço carinhoso. Em 2021, sabe quando você está irritada e alguém vem te abraçar e você fala, não, me larga? Foi isso. E aí, a gente teve que ser muito rápido para perceber. Pronto, virou. Meme. Bora ser ácido. Esquece o abraço, as pessoas não querem. Ninguém mais aqui é fofo. Tipo, segura a onda. E aí, o que é positividade tóxica? As pessoas acham que não entenderam nada. Mas, enfim. E aí... Mas aí, em 2021, então, muda rápido. A emoção coletiva mudou. E agora, 2022, mudou de novo. E eu acho que agora a gente chegou num equilíbrio. Mas isso exigiu muita atenção, né? Muita atenção. Porque era... E aí, eu entendo o peso, você não tinha mais a produção. Isso. Tudo que você tinha era o conteúdo. Cara, não posso errar aqui. Não posso errar. Então, também eu imagino que você ficou num período um estado de atenção sempre muito ali presente, né? E muito grande. E que te sobrecarregou, imagino eu. Absolutamente. Rolou um tempo de falou, cara, gente, chega, levantei minha bandeirinha aqui, não dá mais. Eu tive 2 burnouts, né? Eu tive um burnout em 2000 eu não sei o tempo de nada. Antes ou depois da pandemia? Eu tive um burnout em 99, não. Com 9 anos. Não, eu tive um burnout antes da pandemia, eu tive um burnout na pandemia. Em ambos os casos, hospital, exames, recomendação médica para ficar em casa. Foi demais para mim. Foi demais. E no meu segundo burnout, eu deletei meu Twitter. E nunca mais, esse realmente é... Não. Eu fui engatilhada por um lugar que eu nunca mais quero estar na minha vida. Eu não estava procurando meu nome. Uma amiga minha curtiu, uma amiga. E apareceu, claro. Porque apareceu, e aí eu entrei num limbo, eu tive um peripaque. Nunca falei sobre isso. Então, e agora... a gente tinha conversado já, que eu também deletei o meu e que foi uma decisão maravilhosa, mas eu não sabia que tinha sido através de uma coisa tão pessoal, assim. Porque eu simplesmente me enchi o saco daquele lugar que todo mundo só reclama e xinga os outros. Não, foi uma recomendação médica. Caramba! Então, eu acho que teve esse lugar também de aprender que existe um certo nível de sucesso que você vai ter que lidar com o preço que se paga e acabou. Ninguém vai se livrar, ainda mais sendo mulher. Assim, esquece. Então, hoje... claro, aí passa o burnout, passa a deletar coisa, passa muita terapia, né, reajuste de rota. Hoje, para você lidar com crítica, é um pouco mais leve. Nossa, muito mais. Parte do jogo. É muito louco, porque, por exemplo, a Joana, né, que tá sempre comigo, tá ali a personagem de todas as entrevistas. A Joana, às vezes, vem, tal pessoa, eu tô puta. Aí eu falo, não, e é genuíno. Uhum. Não tô Mas deixa eu falar. Falo, não, talvez essa pessoa tenha razão sobre isso. Ou às vezes eu dou razão, ou às vezes eu falo,
Não, tudo bem. É porque tá liberado. E isso é uma Pode. coisa muito importante da Aham. gente também entender, porque, assim, o que fere o nosso ego, o que é ataque, porque tem coisa que é violenta, Não, tem coisa que é injustificável. injustificável. É. Falar do filho de alguém é injustificável. Não tem o menor cabimento. Não tem menor cabimento. Mas tem outras coisas que, assim, tá liberado não gostar de Não, mim. e é o que você falou também antes ali, lá atrás. Que tudo bem achar meu conteúdo raso. Não, tá Não tudo tem problema. bem. Se você tá falando isso pra me atacar, pra me invalidar o meu trabalho, não vai dar certo. E você pode não gostar, você pode achar a arte cafona, tudo você Isso, pode. mas pode achar feio. Agora, transformar isso num ataque pessoal à Marcela, que nem te conhece, uma pessoa, né? Eu acho que aí existe uma linhazinha. E é esse outro lado ali, quando a pessoa cruza a linha, que eu acho mais difícil de lidar, mas é que a gente tem que entender que é... É o que eu acho que existe, você não gostar de algo e você ter desejo de destruição. Sim. Porque se você quer destruir algo, você precisa se perguntar onde que aquilo mexe em você. De onde vem isso aí? Da onde que isso vem? Porque é muito diferente. A gente tem tanta coisa que eu não gosto, mas eu não tô falando publicamente, eu não tô convocando para odiarem junto comigo. Essa coisa do linchamento, né, é muito, muito interessante. É sintomático, assim, né? Eu acho que tem muita coisa atrás desse desejo de ruína do outro, que é quase autodestrutivo isso. Porque, cara, até eu perguntei, quando a gente estava falando antes, eu falei, cara, será que a pessoa que convoca esse tipo de movimento, ela dorme mais feliz nesse dia? Dorme, porque tudo que a gente quer é afeto nessa vida. Atenção. Atenção. E a raiva é um certo nível de afeto. Eu percebi muitas vezes que pessoas que vinham com muita raiva, é só você responder o DM delas que elas viram um doce. Isso já aconteceu comigo, mas eu perdi a disposição de fazer isso. Eu antes, quando recebia uma coisa muito grosseira ou uma resposta muito reativa, eu tentava dar uma argumentada e cara vinha, nossa, Ari, mas eu adoro você. e aí vinha, eu falava, nossa, cadê a pessoa daquele primeiro comentário? Mas aí depois eu comecei a achar muito desgastante, assim. É muito desgastante. Ter que dissolver aquele E a sentimento pessoa dela. venceu. Se ela ganhou sua atenção, ela venceu. E aí eu hoje penso, cara, por que eu vou dar? Vou dar atenção então pra quem já vem me chamando de maravilhosa, dizendo que me ama. Prefiro então responder essa pessoa do que tentar desatar um nó da pessoa que se manifestou com raiva por uma talvez imaturidade ou sei lá, também o que é, mas eu perdi a disposição. Mas sim, raiva e a admiração, elas estão muito coladas e eu aprendi isso com a internet. E tem uma outra coisa, tá? Que é comprovada pela psicanálise. Nós, como seres humanos, a gente tem a percepção de que pessoas que criticam são muito mais inteligentes do que aquelas que elogiam. Validam. Porque a crítica, ela, não sei porquê, não sou psicanalista, apesar de ser muito entusiasta, faz com que a gente ache que aquela pessoa ela elaborou melhor. Porque gostar é muito fácil, teoricamente, o odiar é mais fácil. Só que a gente vive numa sociedade em que o ódio é o primeiro sentimento. Primeiro eu odeio, depois eu vou descobrir se, na verdade, eu deveria gostar. Então, quando a pessoa ela tá demonstrando ódio, uma crítica perspicaz, né? Ai, ela eles são elabora. perspicazes! Sim. Como ela é crítica. Nossa. Que senso de... Aham. Ah, mas hoje em dia todo mundo é crítico de tudo, né? Isso, mas é porque a gente sabe que isso faz com que a gente pareça mais inteligente. Que imbecilidade, né? Eu acho. Tudo bem que a psicanálise explica e eu acho que faz tanto sentido. Mas aí quando eu penso, cara, já pensou se tá todo mundo querendo ser visto como inteligente? Todo mundo que se chama Twitter. Eu tenho um lugar onde você encontra só esses exemplares. Realmente, é isso. Acho que resumiu muito bem o Twitter em 140 caracteres. É isso. Porque e também o cara que gosta de tudo, que é feliz, ele é o bobo, né? É o desconectado, Que é o entendimento errado sobre a positividade tóxica, total. né? Sim. Que agora, só num parênteses, rolou um cara, a galera não entendeu o que é, né? A galera não entendeu. A galera não entendeu o que é positividade tóxica. E isso me dá, às vezes, até um medo de... Tem algumas coisas positivas que eu quero falar, cara, não vou falar. Foi você? Eu não sei se foi você ou se foi a Júlia Faria, que postou, para de falar que a sua maternidade é feliz. Você está sendo uma maternidade tóxica. Foi você? Olha, não sei se exatamente nesses termos, mas essa discussão já aconteceu mais de uma vez no meu perfil. Eu tive, inclusive, um ataque no puerpério, que uma pessoa me chamou, disse que eu era um desserviço para as mães, porque eu estava feliz.
Ah, não. Então a gente precisa resolver isso publicamente. Você é um serviço. Porque quando eu penso no meu desejo de ter filhos, você é uma das pessoas que eu olho e falo, dá pra fazer. Eu fico muito feliz em saber. De verdade. E eu tenho muito certeza feliz. que você tem seus perrengues, amiga, pelo Não, amor e de Deus. tenho. Não acho que você tá romantizando. E eu nunca escondi que tenho, sabe? Eles existem, isso é muito claro, gente. Tanto que alguém fala, não sei se eu quero ter filho, eu falo, nem tem. Porque você tem que querer e estar disposto para encarar a parte que é realmente muito desafiadora. E vai ficando mais desafiadora conforme você tem menos privilégios, né? Isso eu sei. Sim, sem dúvida. Que eu estou numa posição de privilégio por gostar da minha maternidade. Então, quando eu tô falando de pessoas... Tô falando aqui da minha prateleira. De pessoas que têm, às vezes, a mesma estrutura, que têm as mesmas oportunidades e tal. E eu acho que existe, Marcela, uma ideia quase irracional, assim, quando se fala de maternidade, porque tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Uhum. Tudo. Um trabalho, a gente trabalha quantos anos da nossa vida? 40 anos? Mais de 40 anos. Ainda mais que hoje em dia não dá mais para se aposentar, né? Não tem aposentadoria. Não tem mais aposentadoria no Brasil. Tem que trabalhar para sempre. É muito mais chato do que legal, especialmente se você é né, se você é contratado e tudo mais. E na hora e você encara aquilo, tá tudo bem. E você ainda vai na empresa, na festa do final do ano e diz que ama seu chefe. E aí a maternidade, claro que tem a parte ruim, mas eu noto hoje que na tentativa desesperada de quebrar a romantização, focou-se só no que é ruim. E eu acho tão injusto, porque a contrapartida ela é tão legal. E eu não digo nem só o amor e tal. Cara, o crescimento pessoal que isso me trouxe e a conexão com partes de mim que eu não conhecia, a cura de coisas que vieram, assim, porque eu tô atenta a todo esse processo, cara, é tão fascinante. E assim, eu tinha esse desejo, sempre tive. Eu queria ser mãe, encarei, não é fácil, mas acho muito injusto conteúdos voltados só para falar do perrengue, só para falar do quanto a gente não dorme, do quanto a gente tá descabelada, do quanto é difícil tomar um banho longo. É tão mais do que isso, sabe? E assim, cara, no Dia dos Pais, quando eu vou fazer uma homenagem pro meu pai, cara, ele é a melhor pessoa do mundo. Só falo coisas maravilhosas. Não é que meu pai não tem defeito. Sim. Mas por que na hora da gente falar da maternidade, do filho, o foco sempre é a coisa ruim? E isso é uma coisa que eu ainda não consegui entender. Esse comportamento, sabe? Você leu o livro da Filha Perdida ou você só viu o filme? Eu li o livro. Porque quando eu vi... Isso eu tenho certeza que foi você, porque você criticou... Sim, dizer criticou? Pode. Criticou muitos dos posts que falavam isso é a maternidade, isso que é... E a gente que leu o livro, vamos lá, ela é doente. Ela é completamente... E do livro tá claro que ela é doente. Tá claríssimo, é patológico ali, ela tem... Ela não deveria ter tido. Não! E isso fica claro até a última linha, o último tudo do livro. E assim, E eu fiquei muito incomodada com essa comoção geral de gente muito incrível, assista, maternidade real. Eu falei, cara, há traços de psicopatia ali que eu fiquei muito incomodada no sentido, cara, então a minha maternidade não é real. Então, só é real essa maternidade... E a maternidade pode ser doente, ela pode ser muito mais penosa, mas eu acho tão chato eu não poder falar o tanto que eu gosto de ser mãe, que eu não posso, a verdade é essa. Olha que loucura, a gente deu a volta. Mas é isso que eu fico muito preocupada com as mulheres na sociedade. A gente não está se libertando, a gente está criando novas prisões. Então, se antes a gente precisava estar num certo padrão estético, hoje a gente é obrigada a se amar do jeito que a gente é. Você não ouse falar que tem algo do seu corpo que você não gosta, hein? Substituir uma pressão por outra é mais sufocante ainda, porque você acha que você está saindo e você entra de novo. Então, assim, nossa, Ari, mas você falou que precisa se amar. Cara, fiz um tratamento de... como é que é o nome? Minha dermato... Estímulo de colágeno, não pode. Porque eu tenho que querer não mexer em nada, não posso mexer em nada, porque eu tenho que me amar, porque eu tenho que se aceitar, porque... Cara, que outra pressão é essa que estão colocando na gente? Vamos achar A gente não lutou pela liberdade, então é a liberdade para poder ou não... para querer ou não ter filho. É a liberdade para querer envelhecer da maneira que for te fazer feliz, sabendo diferenciar o que é pressão externa... O que é meu. E de incômodos reais.
Também faço estímulo de colágeno, amiga, tá tudo certo. Amo, e vou fazer Pelo amor de Deus, novo eu vou mês que fazer, vem, hein, viu? Vanessa? E se reclamar, eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Ah, não, gente, mas... Se reclamar, eu faço um liftera. E assim, se mês que vem não posso mais fazer. Gente, vou continuar saindo de casa, não vou me sentir pior, não vou me sentir aprisionada por não poder fazer certas coisas. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Com a diferença, e aí é uma coisa extremamente pessoal, por exemplo, ontem eu gravei um vídeo selfie, assim, e eu falei, nossa, tô com cara de mais velha. Que interessante que eu tô ficando com cara de mais velha. Eu achei muito interessante. Sim. Então, assim, eu sei que eu tô levando numa boa com isso, porque eu tenho certeza que quem tá aprisionado em algum lugar teria ficado em pânico com o que viu. Então, assim, e posso falar, é tão pessoal. E a maternidade, eu também, aí quando eu olho pra você, falo, isso é pessoal. E eu adoro quando você fala isso. Me lembra muito o Alain de Botton falando sobre como a gente levou... O Alain de Botton é um pesquisador e ele fundou a School of Life, então ele tem alguns livros falando de diferentes áreas da vida. E ele fala sobre como a gente vive numa sociedade que leva o perfeccionismo para todas as áreas. Então, o trabalho tem que ser perfeito. Pagar bem, te fazer feliz, ter horas... Assim, o relacionamento, o parceiro tem que ser perfeito. Tem que ser o melhor parceiro de viagem, ele tem que ganhar o mesmo dinheiro que você, ele tem que ter o mesmo gosto para filmes, o mesmo gosto para comida, Tem que vestir a roupa que eu acho maravilhosa, tem que transar dia sim, dia não, tem que... Isso, perfeito. E aí me parece que talvez agora você falando, uma análise rápida minha aqui, talvez até a maternidade tenha sido atacada pelo perfeccionismo. Com certeza. Porque não era sobre maternidade real, as realidades não são tão diferentes entre si. Não há uma maternidade real absoluta. Nada é, né? Na verdade, os referenciais são diferentes. Então, é isso. Buscar preencher todas as caixinhas para que, então, a gente esteja satisfeita com aquela experiência, seja ela de relacionamento, de trabalho, de maternidade. Pô, mais uma prisão. Total. Mais uma que a gente não precisa. Então, mas eu acho que a gente... tem picos e dá voltas nas discussões, né? Então, enquanto muita gente precisou realmente brigar pela não romantização da maternidade, daquela coisa angelical, daquela coisa que a mulher tá linda, maravilhosa depois de uma semana, e teve que passar por isso para levantar a questão da paternidade. Claro. Porque quando a gente fala da maternidade romantizada de antes, a mulher era que dava conta de tudo, não precisava do marido. Cara, hoje ela era glorificada por isso. E não só do parceiro, que é uma discussão grande, eu diria até um pouco eterna, mas também de políticas públicas, né? Total. Né, estamos falando de licença maternidade, a gente está falando de creches públicas, né, de horários e licenças que conversem. Cara, é muito triste quando você vê a quantidade de mulheres que saíram do mercado de trabalho na pandemia, porque vai fazer o quê? Não tem creche, aí o marido e ela têm que trabalhar de casa, e na hora que os dois precisam trabalhar de casa, qual é a ponta que... Sim. E também é muito triste realizar que também o termômetro de uma alegria de uma maternidade também está conectado a um termômetro classial, né? Então... Infelizmente. Então... Por isso que eu falo que eu tô falando do meu recorte, né? Onde eu consigo transformar a minha maternidade na minha maternidade possível e ser apaixonada por ela. Mas é importante que você fale sobre o seu recorte. Por isso, o que eu quero dizer com isso, principalmente, é que, pelo amor de Deus, você que tem tempo de ir até o Instagram de uma mãe que tá dando o melhor que ela pode, sabe? Que eu tenho certeza que não, assim como não existe nada perfeito, que existem suas dores. Se você tem tempo de ir até o Instagram de uma mãe para dizer que ela tá fazendo um desserviço, faz uma coisa, manda uma mensagem para pessoas que são responsáveis por políticas públicas, vai lutar por quem pode fazer a diferença para mais mulheres. Para que mais mulheres gostem de ser mães, assim, porque também. É isso que eu fico apavorada com essa militância, às vezes, de internet. Eu quero saber o que vocês estão fazendo nos bastidores. Ou vocês estão só reclamando. E é fácil pegar uma pessoa qualquer ali e você despejar o que tá errado, ou porque ela tá gostando de certa coisa, ela não pode, porque... Cara, onde é a raiz desse problema? Sim. Né? Vale a pena ficar... E aí é por isso que hoje eu me manifesto muito menos nos stories. Minha opinião ali nos stories, pra muita coisa, não vai mudar nada. E as pessoas ficarem lá falando, replicando, às vezes, né? Pegam opiniões dos outros e replicam nos seus próprios stories sobre um assunto X... O que você tá mesmo incomodado? Cara, onde é que você tem... Não é aqui que você tem que reclamar, não é pra mim, não é nos seus stories, é fácil. Hoje em dia tem deputados e senadores que estão ali online, que têm uma vida ativa. Cara, vai levantar o debate com quem precisa. E aí, parar de... E eu aprendi também que eu não preciso ter opinião sobre tudo, porque opinião precisa de embasamento.
E eu não tenho tempo de me informar tanto para embasar minhas opiniões sobre tudo. Então, hoje eu opino menos e acho que as pessoas deviam fazer o mesmo, tanto sobre a vida dos outros, sobre como elas levam certas coisas e levar realmente o debate para onde precisa, porque estamos aí incendiando tudo para nada. Exato. Né? Eu também fui entendendo que eu poderia fazer muito mais nos bastidores. Inclusive, isso é muito louco, porque quando eu tive esse segundo burnout, eu falei, eu preciso me conectar com coisas mais verdadeiras. E eu não falo sobre isso na internet, porque eu acho que, eu não sei, existem vários lugares do ego, né? E tem o ego também do social. Então, eu não falo nada do que eu faço de ajuda, de instituições, e até meu envolvimento com algumas partes políticas. Eu deixo isso realmente no âmbito privado. Por favor, não faça disso o corte de vídeo que vai para o Instagram. Deixa só no Spotify. Obrigada. Mas justamente porque eu não quero ouvir opinião, eu não quero... Porque se eu falar que eu faço, é capaz de dizerem que eu não faço o suficiente, e também eu não quero que, em nenhum momento, isso esteja para mostrar para os outros. Então, tudo que eu faço, quando eu desligo o celular, fica para mim, mas que eu posso também me conectar com o que é verdadeiro, para que eu possa também ver um tweet falando, eu odeio! E falo, tá bom, você odeia, mas mas eu sei o que a gente está fazendo por meninas jovens, eu sei o que eu tô fazendo, então isso sim me faz dormir bem no travesseiro, sabe? Porque no final das contas, o maior escudo que a gente tem contra a crítica alheia é um autoconhecimento de verdade, onde a gente sabe, uma autoconsciência, onde a gente sabe o nosso valor. Eu acho que esse é o maior escudo contra a crítica alheia, né? E bem que você faz, assim, porque no começo da pandemia, eu achando que era rápido, vi muita gente começando, cara, galera sem comida, um negócio decaindo muito rápido. Eu levantei uma campanha que eu já tinha feito uma vez de água para mandar para Mariana, em Minas Gerais, em 2015, eu acho, 2015. E a gente juntou toneladas de alimentos. Saiu daqui um caminhão gigantesco de cesta básica para distribuir em organizações de favelas de São Paulo e tudo mais. E aí eu recebi algumas pessoas falando, Ari, não adianta nada fazer isso porque a galera não está conseguindo comprar gás e tem que distribuir comida pronta. Aí eu falei, cara, não tá tudo na minha conta. Eu tô fazendo o que eu posso com o que eu tenho aqui. Eu não conseguia montar uma cozinha comunitária, eu não conseguia fazer... E aí eu fiz o que dava. E aí, só que é isso, sempre tem alguém para criticar ou para dizer que não devia ter feito diferente. E era como eu conseguia ali. Eu falei, cara, tem uma galera aqui que eu sei que vai topar ajudar, vamos embora. Mas ainda... Mas aí você pergunta, você tá mandando gás? Só pra eu entender. Não. Só pra eu entender, assim. Cara, me ajuda a mandar? Como é que a gente pode fazer isso juntos, assim? Foi o Emicida, que faz um tempo, já tem um vídeo dele que é genial, que acho que é um recorte do Papo de Segunda, que falaram pra ele, que ele falou, mano, o cara chegou pra mim, fala sobre tal coisa que aconteceu na favela tal. Ele falou, mano, fala você. Eu não vou falar, cara, sobre tudo. Fala você, meu amigo. Eu abri um DM meu... sabe, porque, enfim, a gente perde os DMs, né, gente? Não é por mal, a gente perde os DMs. Muito difícil mesmo. E aí, a última frase era, então você não é treteira, né? E era uma menina que, aparentemente, ela vem me mandando há muito tempo várias coisas polêmicas. Quero ouvir sua opinião sobre isso. Quero ver sua opinião. E sobre isso, você não vai falar? Não. E aí, no último, ela mandou, já entendi que você não é da treta, né? Entendeu certo. Parabéns. Se eu puder fazer algo nos bastidores... eu vou fazer. Mas do que eu entendi da internet ali, o quanto eu puder manter a minha privacidade o máximo possível, eu vou fazer. Não é à toa, sabe, Ari? Eu poderia ter feito do meu Instagram o Instagram da Óbvias. Eu fui muito inteligente. Isso é uma coisa que eu me orgulho. Eu fui muito inteligente lá em 2015, quando eu decidi que eu ia ser eu e a Óbvias ia ser a Óbvias. Porque no dia que você resolver desaparecer e deletar o Marcela Ceribelli, a Óbvios continua... Vai chegar, hein? Vai chegar. Me aguarda. E no dia que chegar, eu vou ficar muito feliz, que eu já sei que deu certo. Não, porque... E a Óbvios vai continuar... Isso. No voo... exatamente na mesma velocidade, não vai impactar. Eu acho realmente que foi muito perspicaz, foi muito bom, foi pouco vaidoso, né? Porque quando você constrói uma coisa com tanta relevância, dá vontade de falar, cara, é meu, eu que fiz, olha, sou eu a pessoa... Porque a gente tem dessas, né? Mas... acho que me dava mais medo do que vaidade. Mas é um desejo
primitivo esse do reconhecimento, né? Todo mundo... É porque você tem o reconhecimento em outros lugares. Você não precisou disso, mas o reconhecimento é uma necessidade básica humana, né? Sim. Então, mas ele vem de outros lugares. Você não precisou depositar toda essa sua E não questão foi na rápido, Óbvios. né? Acho que é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas querendo esse reconhecimento muito rápido. As pessoas... Eu só fui começar a ser vista como a Marcela da Óbvias, eu diria que no máximo... A Óbvios entrou no seu 8º ano. Eu diria que no máximo de 3 anos para cá. Diria até de 2 anos para cá. Então, tenham paciência. Esse reconhecimento vem em galopes, às vezes, muito mais lentos do que a gente gostaria. Então, não se prenda a isso. Trabalha, faz. Seja consistente. Se satisfaça com um pouco de auto-reconhecimento, sabe? Não fique esperando tanta validação externa. Tem que achar outras fontes de validação mesmo e fazer e saber a motivação principal. Você tem uma motivação muito clara para Óbvios, que é, né, realmente transformar vidas de mulheres principalmente e quebrar tabus e né, ser essa pessoa, esse veículo para um entendimento mais amplo da existência feminina. Isso. Tá muito claro. O teu objetivo nunca foi a validação, mas tem gente que constrói as coisas, começam... Cara, eu preciso ser reconhecida. Agora eu preciso vender vibrador. Então, gente, vibrador, comprem vibrador. Eu devo deixar meu código. Marcela, eu amei. Eu vou fazer a última pergunta que eu faço para todo mundo. Por favor. Que é o que você... Para mim, a tua resposta, a tua existência já é a resposta dessa pergunta, mas como eu faço para todo mundo, que é o que você precisa fazer nessa vida. O que Marcela veio fazer para não passar em branco na vida? Já sei, né? Ver uma geração de mulheres se sentindo donas das suas próprias vidas, não terceirizando as suas autoestimas, celebrando seus corpos, vivendo suas sexualidades e sendo felizes. Eu sabia que era exatamente isso, Marcela. Eu amei. Muito obrigada, eu também, cara. Você é muito legal. Eu amei, você também. Muito inteligente. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito lisonjeada que você topou o convite. Foi uma honra. E isso aqui também tem muito de você. Gente, até o próximo. Tchau.